No dia 13 de agosto é comemorado o Dia Internacional do Canhoto, uma data que representa apenas cerca de 10% da população. Esta é uma minoria que não está organizada como um movimento social. Talvez devesse, pois os canhotos enfrentam dificuldades diárias por viverem em um mundo espelhado. Tarefas básicas como escrever, cortar pão, abrir latas, manusear instrumentos musicais ou usar tesouras se tornam complicadas. Algo que parece ser apenas um detalhe esconde trágicos números. Estima-se que cerca de 2.500 canhotos morram por ano ao tentar utilizar produtos para destros. Além disso, de acordo com a doutora Thais Bevenides, a expectativa de vida de um canhoto é de 7 anos a menos que a de um destro. O mundo é feito para destro, né? Eu percebi muito isso depois de ter operado, passado por problema de saúde. Eu operei a minha coluna e eu tive percepção das minhas limitações de movimento. E aí, antes disso, eu ignorava qualquer tipo de coisa que eu precisasse por ser canhoto. Exemplo, cadeira. Eu nunca fiz questão de sentar numa cadeira de canhoto. Nunca fiz questão de sentar nada que fosse referente a canhoto. E depois dessa operação eu percebi muita coisa, que tem muita dificuldade, existe muita dificuldade. Se hoje ainda é difícil, na Idade Média era muito pior. Nessa época, canhotos eram considerados sujos e muitos foram acusados de bruxaria, sendo mortos na fogueira. Até recentemente, os sinistros, como eram conhecidos os canhotos, eram obrigados a se tornarem destros, em um processo que incluía até castigos físicos. Mas por que as pessoas nascem canhotas, afinal? O porquê uma pessoa é canhota, isso também tem várias teorias. Tem a questão genética, você percebe famílias de uma clara predominância de canhotos. A minha família, por exemplo, tem vários casos. A própria família real inglesa, a Rainha Elizabeth, o Príncipe Charles e o Príncipe William são todos canhotos. Então, mas isso também pode ser uma questão ambiental. Por exemplo, eu cresci vendo minha mãe usar a mão esquerda. Pode ser que eu tenha tentado imitá-la. De acordo com a doutora Thais, outro fator que pode influenciar o nascimento de um canhoto seria uma grande exposição hormonal durante a gestação. Mas ela mesma reconhece que ainda há muito a ser pesquisado em relação às causas que levam à existência de um canhoto. Por outro lado, a dificuldade no dia a dia também pode trazer vantagens. O canhoto ele tem que ter sempre soluções criativas para fazer, às vezes, tarefas simples, né? Como abrir uma lata, cortar um papel, fazer uma série de coisas. Então, isso estimula a criatividade, de algum modo. E também estimula, às vezes, alguns problemas de aprendizado, dislexia também, porque é tudo ao contrário, se for parar para pensar. Observados e estudados por viverem em um mundo em que são minoria, os canhotos, aos poucos, vão sendo percebidos no seu potencial de consumo. Em 1968, foi inaugurada em Londres a primeira loja especializada para atendê-los, e ela continua ativa até hoje. Já no Brasil, o que existe é uma loja virtual, a No Destro, que foi inaugurada no ano passado. Agora é torcer para que outras apareçam, facilitando a vida dos canhotos.